Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E este é o episódio número 9 e o título é Mercado Gospel. Mercado Gospel. É sempre bom lembrar que estes episódios não são cronológicos e hoje vamos entrar num assunto que pessoalmente me incomoda muito. Este mercado gospel. Foi outra coisa que fascinou o líder da Igreja Maná e a todos aqueles que estavam com ele nessa altura, incluindo-me a mim também. Este mundo gospel, principalmente no Brasil, cujo mercado é perto de 60 milhões de pessoas que se confessam evangélicos, é um mercado absolutamente gigantesco com respeito a produtos evangélicos. E quando, como eu mencionei, existe uma massa humana deste tamanho, isso cativa a atenção de todos, fascina a todos. Quando nós olhamos para o comércio que está à volta de Fátima, de Lourdes, da Aparecida no Brasil, a tendência por parte dos evangélicos é de criticar. Nós, evangélicos, pregamos muito acerca da idolatria e, no modo geral, bem. Deus abomina a idolatria. Ele, na verdade, através da sua palavra, proíbe a prática de idolatria. E, portanto, nós sabemos muito bem, nós, quando eu digo nós, refiro-me aos evangélicos, de que este lado comercial que nós verificamos, por exemplo, no Santuário de Fátima. Recentemente, eu e a minha esposa tivemos lá para verificar com os nossos olhos o que acontece lá quase todas as semanas, ou se não, todos os dias. Verificamos uma grande parte das pessoas que vêm de toda a parte, não só de Portugal, mas também do mundo. Há muito turismo, o chamado turismo religioso, e há em toda a volta disso um comércio que está montado para vender velas, para vender sandinhos e, claro, as Virgens Marias de todo o tipo de tamanho que você possa imaginar. Quem fala no Santuário de Fátima em Portugal, o mesmo se passa no Santuário da Aparecida no Brasil ou em França, o Santuário de Lourdes. Na verdade, estamos a falar da mesma identidade ou entidade, digamos assim. Estamos a falar de Maria, a mãe de Jesus. E existe a prática da idolatria à Virgem Maria e todo o comércio ao redor. E nós, como eu dizia há pouco, pregamos acerca dessas situações e pregamos que Deus abomina tudo isso. Até porque, por exemplo, vou ler para vocês uma passagem muito interessante que está no livro de Atos dos Apóstolos. Tenho aqui o meu telemóvel. E no capítulo 19 do livro de Atos, encontramos uma situação muito interessante em que o apóstolo Paulo confronta digamos assim, o comércio à volta da deusa Diana que estava estabelecido. E no versículo 23 diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então havia ali um negócio estabelecido à volta da deusa Diana. E o negócio era um negócio de facto próspero, porque dava muito lucro a todos os artífices naquela altura. E depois ele diz assim a narrativa do texto: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, pudera não. E bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo,
estava a incomodá-los, não é? Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Um choque para aquele pessoal naquela altura. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Veja só a preocupação de Demétrio. Demétrio, acima de tudo, estava preocupado com a cota do mercado que estavam a perder. Cada vez havia mais pessoas que acreditavam na pregação de Paulo, de que aqueles deuses que faziam através da prata, que aquilo não era Deus nenhum, não estavam a servir a deuses nenhuns. E isso estava a trazer também descrédito ao próprio templo da deusa Diana. É como se hoje, por exemplo, no Santuário de Fátima, acontecesse a mesma situação e cada vez iria menos pessoas ao Santuário de Fátima, e assim todo o negócio que está montado à volta iria-se perder e toda aquela cota de mercado iria ficando cada vez mais pequena. Então diz que aquele pessoal ficou aborrecido com a situação, e diz também o texto que eles encheram-se de ira, clamaram dizendo: grande é a deusa dos Efésios. E então surgiu uma grande confusão em toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. Então, se nós continuarmos a ler esta parte, que é muito interessante, do texto de Atos 19, verificamos duas coisas. Primeiro, que a pregação do Evangelho estava a surtir efeito, as pessoas estavam-se a arrepender, estavam a deixar de idolatrar a tal deusa, a grande deusa Diana. E estavam não só a deixar de idolatrá-la, como já não compravam os artefactos feitos por aqueles artífices. E toda aquela cota de mercado estava, de facto, a ir por água abaixo. Então Demétrio estava preocupado, ele era o chefe, digamos assim, de uma grande empresa, usando os termos dois, de uma grande empresa que prosperava imenso à custa da prática da idolatria das pessoas. E quando nós olhamos para esta história, pregamos esta história e dizemos amém, aleluia, mas depois nós, os evangélicos, caímos no mesmo erro, na mesma prática da idolatria, só que os artefactos são diferentes. Já não é mais a Virgem Maria, a Fátima, ou a Lourdes, ou a Aparecida do Brasil. Agora nós usamos os artefactos evangélicos. E quem são os artefactos evangélicos? Este mercado evangélico, ou podemos dizer assim, o mercado gospel, este mercado gospel no Brasil é tão grande que gera milhões e milhões e milhões de reais. É uma coisa absolutamente gigantesca. Podíamos dizer assim, é uma cota de mercado em franca expansão, pois não só tem à disposição cerca de quase 60 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos, como também eles atingem outros mercados da língua portuguesa e não só, com os seus produtos. E que produtos são esses que alimentam este comércio, este mercado gospel? Que produtos são estes? Bem, um dos produtos é o mercado dos artistas e produtores gospel. Surgiu há 20, 30, 40 anos para cá, um crescimento muito grande a nível artístico. Cantores, cantoras, bandas que foram crescendo na produção das suas músicas e junto com eles aliaram-se, digamos assim, produtoras de música
que foram, digamos assim, comprando o passe desses artistas e cuidando desses artistas. Então, tudo aquilo que nós vemos que o mundo faz com os artistas, o lado gospel, o lado das igrejas fez o mesmo. Então, existe todo um mercado de produção discográfica, todo o mercado de produção e de cuidado dos artistas gospel. Depois há também o mercado dos pregadores gospel. Certos pregadores, bem falantes, foram preparados e treinados, e à medida que as pessoas vão gostando mais deste e daquele, esses artistas vão ficando mais famosos, e então eles são convidados a pregar em vários estados do Brasil, por todas as igrejas evangélicas, e cada vez que essa pessoa é convidada juntamente com um artista gospel, a ideia é cativar pessoas, é atrair pessoas. É uma espécie de show gospel. São shows gospel montados para atrair multidões aos templos ou a estádios de futebol ou o que quer que seja que se alugue, para atrair multidões para um determinado ministério e igreja que esteja por detrás a organizar. E isso dá muito dinheiro também, porque tudo corre dinheiro no meio de todas essas produções, todos esses shows que são preparados para atrair multidões. Depois também existe um outro mercado, que é o mercado dos produtos, que tem a ver com, na altura, CDs, livros, o mercado dos livros, dos CDs, dos DVDs e por aí fora. E tudo isso tem gerado produtos, pois esses produtos vão para t-shirts, vão para bonés, porta-chaves, canetas, tudo o que você possa imaginar. Existe uma panóplia de artigos que se vende neste mercado direcionado para o mundo gospel, o mundo evangélico. Tudo é pago e em tudo isto vai girando muito dinheiro. São toneladas de dinheiro. Como eu disse há pouco, são milhões e milhões de dinheiro. E claro que os grandes produtores, os pastores mais conhecidos, os ministérios que são maiores, eles querem dominar o mercado, tal e qual como Demétrio, querem dominar o mercado, porque surgem grandes tubarões, chamados tubarões, por assim dizer, mas também existem os peixinhos, existe tudo, existe um ecossistema, uma cadeia alimentar que tudo vive à volta deste mercado gospel. É uma coisa assustadora. Na altura, para mim, foi também fascinante ver isso tudo. Na altura não sabia melhor. Mas não posso deixar de dizer que isso me fascinou e trabalhei com algumas pessoas da Igreja Maná, com um time que foi preparado para entrarmos também, para que a Igreja Maná entrasse também nesse mundo gospel. O resultado deste mercado gospel é aquilo que eu disse no último episódio. Somos 60 milhões de pessoas no Brasil que se assumem como evangélicos, mas a nação está mergulhada nas trevas. Cada vez há mais pobreza, cada vez há mais estupro, cada vez há mais delinquência, cada vez há mais crianças a sofrer de todo tipo de abusos. E o país está, como eu digo, mergulhado em trevas densas. Com tantas pessoas que se confessam evangélicos, estamos mergulhados em trevas densas. E porquê? Porque, para mim, eu vejo que deixou-se de ensinar o verdadeiro Evangelho.
Existem outros evangelhos que estão sendo anunciados naquele mercado gospel que nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca nos ensinou a usarmos o evangelho para aproveitarmos do evangelho para benefício próprio. Nunca. Nós nunca, por mais que você leia a Bíblia, nunca vai encontrar, absolutamente nunca vai encontrar Jesus a dizer que usemos o evangelho para benefício próprio. Para criarmos empresas, para criarmos uma cota de mercado evangélico. Jesus nunca falou disso, nunca. Em relação à área financeira, o que as Escrituras nos ensinam é que nós devemos trabalhar com as nossas mãos e devemos viver pela fé. Pela fé. E é Deus que suprirá todas as nossas necessidades. Usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus Cristo, usar o Evangelho para ganhar milhões e milhões de euros, ou dólares, ou reais, seja que moeda for, e alimentar uma cadeia alimentar que usa o Evangelho para benefício próprio, isso é uma constituição de verdadeiras quadrilhas. É uma quadrilha. E eu não tenho medo de dizer isso porque, de facto, eu vi autênticas quadrilhas que foram formadas à volta deste mercado e dentro deste mercado para obter benefícios próprios. É uma coisa absolutamente assustadora. E por isso é que o resultado é este, é que todos lá andam preocupados em defender a sua cota de mercado. Cada ministério, cada igreja, cada pregador conhecido, cada músico conhecido defende o seu quinhão. E estão dispostos a tudo para defender o seu quinhão. E tal e qual como Demétrio, que lemos em Atos, tal e qual como Demétrio. Demétrio não estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com o seu negócio. O negócio, o comércio dos artefactos de prata da deusa Diana estava a caminho de ir à falência se não fizessem nada. E esta gente está disposta a tudo, a mentir, a se usar de esquemas, já vou falar de alguns, estão dispostos absolutamente a tudo para defender o seu quinhão. Só há uma coisa que eles não estão dispostos, é de ensinar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Os cultos, as igrejas estão cheias de números especiais, estão cheias de políticos a assistirem às reuniões porque lhes interessa aparecerem, interessam-lhes os apoios políticos. Muitos dos pregadores tornaram-se deputados e se usaram da igreja para se promoverem para o mundo da política. E entram no mundo da política apenas para defenderem o seu quinhão, defenderem o seu ministério. Defenderem o quê? Acima de tudo, as licenças que a lei brasileira lhes dá para usarem de rádio e televisão, porque eles dependem da mídia. Esta estrutura, este negócio que está montado, depende da mídia, depende das rádios e das televisões, porque eles precisam de estar constantemente a vender o seu produto. E através da rádio e da televisão eles conseguem chegar à casa das pessoas, motivando as pessoas a consumirem o produto deles. A igreja virou um produto. O próprio ensino do Evangelho virou um produto. Virou uma espécie de ensinos motivacionais. O pregador coach, aquele que motiva, que atrai pessoas, que consegue movimentar o mundo artístico para estar do lado dele
e através de todo esse mundo artístico e toda a formação desses shows, desses espetáculos, atraindo pessoas, usando a mídia, enchendo os estádios de futebol, fazendo as marchas para Jesus, tudo isto é produto de planos bem orquestrados, planos de marketing muito bem pensados por gente muito inteligente. E você pode dizer assim, então isso é bom porque assim todas as pessoas podem conhecer Jesus. Aí é que está o problema. É que a maior parte deste pessoal não conhece Jesus Cristo. Esta é a tristeza que eu vejo. As pessoas falam de Jesus, dizem que amam a Deus, mas não conhecem Jesus Cristo. Eles não conhecem o Evangelho. Eles não conhecem o Evangelho. Perderam-se por completamente, porque, como eu dizia há pouco, os cultos estão cheios de números especiais, de candidatos à política, para se promoverem na tal bancada gospel, no meio do Senado brasileiro, no meio dos senadores e não só. Por isso é que há tanta gente que se diz crente neste país maravilhoso que é o Brasil, porque eu gosto mesmo do Brasil. Há tanta gente que se diz crente neste país maravilhoso, mas que está mergulhado nas trevas. Porquê? Porque não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. O evangelho que a maior parte deste pessoal prega não é evangelho de Jesus Cristo. Agora, Jorge Tadeu quis entrar na roda viva também. E então acabamos por a Igreja Maná investir dinheiro na compra da rádio. Comprou-se uma rádio numa cidade de sul de Minas, em Cambuí. Não sei se a rádio ainda existe ou não, mas foi um dos investimentos que foi feito na altura. Também se investiu muito na construção de estúdios. Na altura não era o Curiacos TV, mas era a Manassat. E foram construídos estúdios numa cidade chamada em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E todo este investimento foi feito a pensar para também entrar neste mercado gospel, com todos os nossos produtos, livros, CDs, etc. Tudo o que você possa imaginar, também nós queríamos entrar neste mercado. Só que, infelizmente, a nossa ambição tornou-se notada no Brasil, porque não houve sabedoria. Entretanto, Jorge Tadeu compra um Mercedes blindado, na altura chamam-lhe blindado, porque tem os vidros que são feita uma blindagem nos vidros contra balas, contra munições de pistola, não é? Contra roubos. E isso é um carro absolutamente caríssimo. E qualquer pessoa que tenha um carro assim, ainda por cima Mercedes, de top, toda a gente vê. Todos viam a ostentação. A ostentação era notória. Aterrava-se nos aeroportos de avião a jato particular da igreja, alugava-se helicópteros, enfim, todos no meio já sabiam da nossa presença. E isto fez um efeito contrário àquilo que nós pretendíamos. E qual foi o efeito contrário? Atraímos abutres, autênticos abutres. E, como eu dizia há pouco, foi no Brasil que nós vivemos, e eu também vivi experiências absolutamente que eu nunca pensei que iria viver. Formação de autênticas quadrilhas no meio gospel. Existem pessoas especializadas em dar golpes para extrair cada vez mais dinheiro. Uma das coisas que nós encontramos foi isso. Encontramos pessoas, verdadeiras gangues, quadrilhas, que eu poderia chamar de quadrilhas gospel,
especializadas em dar golpes, em extrair dinheiro. E estas quadrilhas, por incrível que pareça, são constituídas por pastores, líderes de ministérios, artistas, advogados ou supostos advogados que alugam escritórios para receberem as pessoas e querem dar o golpe. Estas quadrilhas também são constituídas por produtores de empresas gospels, de livrarias, discográficas, etc. E a nossa fome fez cair-nos em várias quadrilhas, por incrível que pareça. E lá está. Não quer dizer que nós que fôssemos melhor que eles, mas nós fomos fascinados por este mundo, está a ver? Como eu dizia no episódio anterior a este, há o fascínio das multidões. As multidões é o fascínio. E às vezes é aquilo que a palavra de Deus diz também, que aquele que se apressa a ser rico cai em imensos problemas. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Ou é a causa de todos os males. E é mesmo verdade. Porque toda esta ostentação, toda esta coisa de querermos ser grandes e até de querermos ser melhores que os outros, maiores que eles, esta visão idolátrica, esta visão de ouro que temos vindo a falar nestes episódios, que se tornou o ídolo da Igreja Maná, de querermos ser grandes, de querermos ser maiores que os outros, ela se ostenta com esta fome, com este desejo de ter mais coisas, de ter mais dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por isso nós recebemos muitos males. E um dos males que nós recebemos foi, de facto, a visitação de várias quadrilhas que nos enganaram e que nos fizeram cair em várias situações para extorquir dinheiro e roubar. E foi isso que aconteceu. E claro, tinha que haver um bode expiatório. Porque, como é óbvio, quando as coisas não correm bem, alguém é o culpado. Alguém tem que ser o bode expiatório. E quem é que seria então o bode expiatório? Era eu. Eu tornei-me o bode expiatório do Jorge Tadeu, apesar de que eu nunca tive autoridade para decidir nada, nem sequer tinha autoridade para assinar seja o que fosse. Nunca a minha assinatura teve poderes para nada. E portanto, se houve alguém que assinou alguma coisa, e se houve alguém que mandou vir alguma coisa, e que comprou alguma coisa, foram todos, menos eu. Mas foi exatamente eu que tornei-me o bode expiatório da situação que aconteceu no Brasil. E assim foi, ao ponto de que Jorge Tadeu acreditou mais nas gangues, acreditou mais nos líderes dessas quadrilhas do que naquele colaborador que durante tantos anos sempre esteve com ele, tentou ajudar o melhor que sabia, e sempre fui sincero com ele, sempre lhe disse a ele o que é que eu pensava, e mesmo assim, ao fim deste tempo todo, tinha que haver um bode expiatório. Então lá fui eu o bode expiatório da situação que aconteceu no Brasil, porque a Igreja Maná perdeu muito dinheiro no Brasil. E de facto, perdeu devido a toda esta fome, a todo este amor ao dinheiro, a todo este desejo de querer ser maior que os outros, de que nós é que vamos conquistar o mundo da língua portuguesa para Jesus. Toda esta fome e toda esta ostentação fez cair a Igreja num precipício muito grande no Brasil. E por mais que eu tentasse mostrar, e até com provas e tudo, que eu não tenho nada a ver com aquela situação, que foram pessoas envolvidas naquele meio,
Um dos gangues, ou um dos líderes de uma das grandes cotas de mercado gospel no Brasil é Silas Malafaia. Ele tem uma cota de mercado muito grande. São milhões e milhões de reais. E esse homem, não é? Eu chamo-lhe homem, eu não desejo mal a ele. Só que, infelizmente, é o que a Bíblia diz, nós temos que expor os falsos, aqueles que são os que ensinam falsas doutrinas, falsos ensinos, os que se usam das pessoas para proveito próprio. Então essa pessoa, infelizmente, foi um dos que, digamos assim, orquestrou tudo para derrubar a Igreja Maná deste mercado, em defesa do mercado gospel dele e de outros amigos dele. Ele fez de tudo para deitar a Igreja Maná por baixo, para que nunca pudesse entrar neste mercado. E é interessante que Jorge Tadeu fica do lado de Silas Malafaia, eu torno-me o bode expiatório, não é? Ainda por cima como se eu tivesse interesse algum, porque eu não sou cantor, pregador conhecido também não sou. Não era eu que conduzia o Mercedes de vidros fumados, não era eu que assinava papéis nenhuns, não era eu que tinha poder de decisão, não era eu que lidava com os dinheiros, enfim. Então fizeram assim, este passa a ser o tal que vai ser sacrificado e vamos dar ouvidos aos outros. Os outros é que são bons porque eles são grandes, olha como eles são grandes, olha como o Silas Malafaia é tão grande. Pois, o Silas Malafaia é muito grande, mas foi esse mesmo Silas Malafaia que mais tarde depois, já eu de eu ter saído do Brasil, ter regressado para Portugal, foi ele mais tarde que tentou dar um golpe a Jorge Tadeu na compra de um avião. E então abriram-se os olhos a Jorge Tadeu nessa altura, mas até então eu era o mau da fita. Então, só para os meus amigos verem que quando as pessoas se envolvem com pessoas que defendem cotas de mercado, quando as pessoas querem ser superiores aos outros, acham-se melhor que os outros, quando as pessoas criam uma visão, que essa própria visão se torna um ídolo e todos têm que servir esse ídolo, lá está o que a palavra de Deus diz, que o amor ao dinheiro, o amor a toda essa adoração, ao acesso a esse poder, é a raiz de todo o mal. É a raiz de todo o mal. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, depois de eu ter saído, ter voltado para Portugal, ainda estive mais alguns anos aqui a pastorear a Igreja Maná de Évora. Estive sossegado no meu cantinho, mas chegou uma altura que eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais porque o líder Jorge Tadeu vinha a perceber-me que afinal ele também é como os outros. Também ele quer ser como os outros são. Grandes, superiores. Quer que o seu ministério seja um ministério que domine, que conquiste o mundo todo, como se a Igreja Maná fosse o exemplo de todas as outras igrejas. E Deus me perdoe, infelizmente, a palavra de Deus assim não considera. E é isso que eu agora quero também falar e mostrar pela palavra de Deus aonde é que está o erro. Eu dou graças a Deus porque Deus abriu-me os olhos. Eu dou graças a Deus porque Deus me protegeu desta gente toda. Eu dou graças a Deus porque na altura não entendi nada, mas ainda bem que eu fui o bode expiatório. Ainda bem que eu fui o bode expiatório. Ainda bem que me aconteceu tudo isto, de ter que regressar a Portugal, de ter que me afastar disso tudo. Ainda
ainda bem que isso aconteceu, porque dou glórias a Deus, porque hoje estou livre. Estou livre dessa gente, estou livre desse espírito maligno, dessa idolatria, dessa fome de ser rico. Glórias a Deus, estou livre, estou livre. E estou livre acima de tudo, sabe do quê? Dos ensinos erráticos, dos ensinos que são falsos, são mentirosos, são erráticos, levam-nos a crer em coisas falsas. E isso é a pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós. E eu termino trazendo uma referência daquilo que eu vi na semana passada, na Convenção de Fé da Igreja Maná, que semana passada celebrou 40 anos de Igreja Maná. E o que eu ouvi numa reunião de terça-feira à noite, onde Jorge Tadeu pregou uma mensagem acerca do poder das palavras, onde nós podemos declarar morte a todos os inimigos que se levantarem contra a Igreja, neste caso contra a Igreja Maná, a todas as circunstâncias que se levantarem contra a Igreja, que nós devemos declarar morte a essas pessoas e a essas circunstâncias. Eu fiquei abismado, fiquei absolutamente triste. É lamentável. Como é que é possível que um homem que começou tão bem, que um homem que foi uma inspiração para mim. Eu quero dizer aqui sem qualquer demagogia, eu estou a falar de todo o meu coração, eu estou a abrir o meu coração para vocês, meus amigos. Eu amei aquele homem, eu reverenciei-o, eu respeitei-o. Aquele homem era como um pai para mim. Era uma pessoa em que eu tinha uma admiração incrível. Quando eu comecei a ouvi-lo nos anos 80, em 1986, comecei a ouvir as pregações de Jorge Tadeu. Em 86, mesmo até no início dos anos 90. Eram pregações que enchiam a nossa alma, o nosso coração. Onde ele abria a Bíblia, lia os versículos bíblicos. É uma coisa absolutamente fantástica aquilo que eu vi, aquilo que eu assisti. E quando hoje eu olho para ele e ouço as pregações dele, não é só de agora, porque já na altura, quando eu saí, em 2010, já as coisas estavam a descambar por completo. O ensino era completamente errático. Completamente errático. Não tinha nada a ver com aquilo que era o ensino dos anos 80. Nada a ver. Tudo ao contrário. Todo o ensino atualmente está programado para satisfazer os desejos de Jorge Tadeu e da visão da Igreja Maná, que é o verdadeiro ídolo da Igreja, é a visão da Igreja. É a tal visão de ouro, como eu falava num desses episódios. Está lá o título, é mesmo, Visão de Ouro. Podem, se ainda não ouviu, ouça. E estava eu a assistir esta terça-feira passada à mensagem que ele falava, há poder nas suas palavras, onde ele incentivava as pessoas a decretar morte. Declara morte aos inimigos. Morte aos inimigos da Igreja. E depois ele dá o exemplo da figueira, quando Jesus decretou morte à figueira. Bem, a figueira já ela estava morta, porque ela já não dava figos. Já estava a caminho de secar, a caminho de Jesus. O que ele falou foi apenas acelerar o passo, porque ela já estava mais que morta. E além disso, esse exemplo, Jesus está-se a referir a Israel. A Israel, e especificamente aos doutores da lei, aos fariseus. Nunca mais alguém coma fruto desses fariseus. Então essa figueira é uma ilustração. Então nós temos que ler o contexto da passagem, não podemos só isolar versículos bíblicos.
E depois faz lembrar este desejo de morte, não é? Porque isto é uma coisa que está no coração desse homem atualmente, é que ele deseja que aquelas pessoas que saem da Igreja Maná, ou aquelas pessoas que não gostam da Igreja Maná, ele deseja mesmo que essas pessoas morram, que sejam amaldiçoadas. Esse é o desejo dele. É um desejo profundo e já não é de agora que isso se nota. E por isso ele usa versículos fora do contexto para dizer às pessoas que nós temos poder e autoridade para decretar morte aos inimigos que se levantarem contra nós. Mas que coisa mais falsa! Mas isto faz-me lembrar muitos anos atrás, quando eu ainda estava na Igreja Maná e já estava num momento muito difícil para mim, porque havia muitas coisas que eu já não estava a concordar, mas ainda lá estava. E a certa altura ele convoca a liderança toda numa reunião especial para servir a Santa Ceia. Veja só, usar a Santa Ceia, que é símbolo de santidade. E ele usa a Santa Ceia para decretar morte a um dos bispos em Angola que fez uma coisa que ele não gostou, e então ele junta todos os pastores em Portugal e faz uma Santa Ceia, e agora vamos declarar morte a essa pessoa. Mas como é possível alguém ter uma atitude destas? Como é que é possível? Como é que uma pessoa que começa bem se torna numa situação destas? É uma coisa absolutamente incrível. É incrível. E ele e a maior parte das pessoas que se tornam como ele é, eles se esquecem do que Jesus falou. Por exemplo, se você ler Lucas capítulo 6, versículo 28, Jesus diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isto são palavras de Jesus Cristo. Então, eu vou seguir quem? Vou seguir Jorge Tadeu ou vou seguir Jesus Cristo, que me exorta a não amaldiçoar ninguém, mesmo até aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que são os nossos inimigos? Quando noutra altura o próprio Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos faz mal. Mas nós não, nós usamos lá um artefacto qualquer, usamos um versículo lá fora do contexto, em que a Igreja tem poder para amaldiçoar inimigos, quando a todo o tempo Jesus nos proíbe. Jesus Cristo é o próprio a nos proibir disso. Então, quem é que eu vou dar ouvidos? Eu vou seguir Jesus. E você? Vai seguir quem? Eu vou seguir Jesus. Quando, por exemplo, em Lucas 9, no versículo 55, Jesus responde a João, a Tiago e a Pedro, que tiveram o descaramento de pedir a Jesus que orasse a Deus, o Pai, para que o Pai mandasse fogo para consumir os samaritanos numa certa cidade lá, que não hospedaram Jesus. Todas as casas estavam cheias, não havia lugar para Jesus. Jesus ia a caminho de Jerusalém. E então os samaritanos não receberam Jesus na sua terra. E João, Tiago e Pedro pediram a Jesus: pede ao Pai para mandar fogo para os consumir. Lá está, aparecia o Jorge Tadeu a usar a Santa Ceia para que aquele bispo em Angola fosse amaldiçoado. E sabe o que é que Jesus respondeu aos discípulos? E responde a Jorge Tadeu também. O Filho do Homem, disse Jesus, o Filho do Homem não veio para destruir a vida de pessoas, mas para salvá-las. Aleluia! Jesus não veio para destruir a vida das pessoas, mas para salvá-las. Foi a resposta de Jesus. Você pode ler isso em Lucas 9, versículo 55. Jesus ainda disse aos seus discípulos, repreendendo: vocês, que espírito vocês sois? Vocês não sois do meu espírito. Que espírito é esse de pedir a Deus para mandar fogo para consumir os inimigos? Jesus não é assim. Nunca foi e nunca será, glória a Deus. Ele vai vir um dia, sim. Ele vai dominar, sim, as nações e os povos. Ele vai fazer isso. Mas é Ele que vai fazer, não somos nós. É Ele que vai julgar, não somos nós que vamos julgar. O homem não tem poder nem autoridade de Deus para julgar ninguém, nem para amaldiçoar ninguém, nem para
seja o que for, dessas parvoices. E depois, a certa altura, na pregação de terça-feira passada, chega-se com esta de que, dando o exemplo de que ele tinha alguns bispos que andavam com ele nas viagens e que esses bispos desabafaram com ele dizendo: esta minha cidade aqui é difícil, esta cidade é muito pobre, mostrando a ele as dificuldades que eles estão a ter em relação ao ensino e à pregação do Evangelho. Então diz que lhe deu uma ira santa e começou a responder a esses bispos dizendo que Deus não tolera conversas dessas. Deus não tolera conversas dessas. Mas Deus tolerou o rei Salomão, mesmo tendo 700 mulheres e 300 concubinas, Deus tolerou o rei Salomão, mas não tolera estes bispos que falam assim. Palermas esses bispos. São os palermas. Isto são as palavras de Jorge Tadeu numa pregação de terça-feira, numa convenção de fé. Isso só demonstra o quê? Que é iliteracia bíblica. Ele não entende a Bíblia. Ele não entende. Ele deixou de estudar, ele deixou de ensinar. Uma das coisas que me admirou muito nesta terça-feira passada foi estar 1h e tal a falar, nem sequer abriu a Bíblia. Nem um versículo ele abriu. E ainda tem a lata de dizer assim: nós aqui nem precisamos de ensinar muito, precisamos é de praticar. Mas praticar o quê? Os ensinamentos dele? Erráticos. Então Deus não tolera o bispo assim? Então como é que Deus não tolera? Jesus Cristo, nas suas cartas Apocalipse, Jesus Cristo tolerou aquele pastor, agora não me lembro qual foi a igreja, mas está lá em Apocalipse, para a semana posso trazer isso especificamente. Ele tolerou esse pastor e ele disse: eu sei que tu és pobre, mas na verdade tu és rico. Eu sei que tu estás num lugar difícil, onde é o trono de Satanás. Muitos de vocês irão ser presos e a igreja é fraca, é pobre, mas na verdade vocês são bons, são fortes, são ricos aos meus olhos, disse Jesus. Sabe o que é que Deus não tolerou? Deus não tolerou foi o rei Salomão. O rei Salomão é que Deus não tolerou, com as 700 mulheres e 300 concubinas, porque já se esqueceram como é que acabou a vida do rei Salomão. Não leem a história até ao fim, só leem aquilo que lhes interessa. Eu até fico desconfiado, porque é que ele vai buscar o exemplo de Salomão? Faz-me lembrar alguns pastores que eu conheço também, que se usaram do exemplo do rei David, de que ele foi para a cama com a mulher que não era dele, e que Deus mesmo assim o perdoou, porque ele era segundo o coração de Deus. Então eles usam-se dessa história para justificarem os divórcios deles, justificarem que eles podem mudar de mulher e que está tudo bem. E quando eu ouço um exemplo destes, vindo assim, de que Deus tolera Salomão, ou Deus tolerou Salomão, mesmo tendo as 700 mulheres e 300 concubinas, faz-me desconfiar, fico a pensar: o que é que se passa? O que é que vai vir aí agora com a questão das mulheres? Dá que pensar. Dá que pensar. Mas, será que ele já leu a história do rei Salomão? Olha, o rei Salomão faz-me lembrar a ele. De facto, ele começou bem. Deus o honrou com sabedoria, Deus lhe honrou com riquezas, Deus lhe honrou com muita coisa boa. Mas depois, o rei Salomão praticou idolatria, permitiu idolatria dentro do templo, e Deus não gostou nada do que aconteceu. E veio juízo sobre o rei de Salomão. Houve divisão do reino de Israel. Foi quando houve divisão do reino do norte e o reino do sul. Houve problemas gravíssimos que aconteceram na nação, que Deus reprovou. Leiam a Bíblia. Porque é que não leem a Bíblia até o fim? Vocês vão encontrar essa história em 1 de Reis. Leiam a Bíblia até o fim. Leiam a história até o fim. Infelizmente, Salomão começou bem,
mas acabou mal. E eu fico triste, como eu disse há pouco, porque Jorge Tadeu, na verdade, foi uma pessoa em que eu admirei muito, gostei muito dele. Mas hoje, com a maneira como ele se tornou, ao longo destes anos todos, com a maneira que foi degradando o ensino está degradado, está cada vez pior, cada vez pior. É só falar para alimentar o ídolo, para promover o ídolo. E isso não é ensino de Jesus Cristo. Não é ensino de Jesus Cristo. Então nós temos que prestar atenção àquilo que as pessoas falam e temos que comparar com as Escrituras. O que é que Jesus fala e o que é que as pessoas falam? Mas ele é apóstolo. Mas ele é um pastor de renome. Ele é uma pessoa rica. Ele tem isto, tem aquilo. Sim, e depois? Lembram-se do que eu falei no último episódio? Às vezes o pobre pode falar a maior verdade deste mundo, mas as pessoas não acreditam. E o rico pode falar a maior mentira deste mundo e toda a gente aplaude. Só porque ele é rico. Só porque ele é rico. É uma tristeza que isto aconteça. Assim como foi triste a vida de Salomão no final da vida dele. Os últimos anos da vida de Salomão foram anos, décadas de tristeza. Aliás, foi mais o tempo que as coisas correram mal do que correram bem com Salomão. E eu temo que isto esteja a acontecer também com Jorge Tadeu e com muitos outros pastores. E ao falar assim, eu também tenho que olhar para mim, porque todos nós estamos sujeitos a começar bem e acabar mal. E acabar mal. E em vez de sermos bênção, somos tropeço. E Deus não quer que nós sejamos tropeço para ninguém. A vontade de Deus é que nós todos possamos ser bênção. Possamos pregar o Evangelho como ele é. A simplicidade do Evangelho. Viver a simplicidade do Evangelho. E fugir aos desejos descontrolados da carne. E um dos desejos descontrolados da carne é querer ser grande, é querer ser maior que os outros. É achar-nos que nós estamos embutidos de uma autoridade e de uma chamada que é para ser grande, ser rico. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Fuja, conforme a carta de Tiago diz lá, diz aos ricos deste mundo, para fugir das ambições das riquezas. Fugir das ambições das riquezas. E por isso, meus amados, apesar de que, infelizmente, me envolvi no meio destas trapalhadas todas da Igreja Maná, eu hoje olho para trás e digo, glória a Deus, que Deus me livrou. Deus me livrou de boa. Deus me livrou destas quadrilhas todas. Deus me livrou desta gente que não se quer arrepender. Infelizmente, a maioria deste pessoal não se quer arrepender. Há pessoas que já se arrependeram. Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso. Mas é uma percentagem muito baixinha, infelizmente. Infelizmente. Porque continuamos a cair no mesmo erro. Todos querem ser grandes. Todos querem ser grandes. Então, vamos fugir deste tipo de mercado. Talvez alguém possa dizer assim, mas como é que esta gente pode viver? Bem, aquilo que eu vejo na palavra de Deus é que Deus, Ele abençoa a vida de todas as pessoas. O que nós temos que fazer é trabalhar. As pessoas que ensinam o Evangelho, conforme a palavra de Deus diz, devem viver pelo Evangelho. Mas se o Evangelho, por qualquer motivo, não dá sustento, então vamos fazer como Paulo. Vamos fazer tendas. Vamos trabalhar. Não vamos ser peso para ninguém. Não vamos entrar no mercado
da ganância, no mercado gospel. Esse mercado gospel está contaminado, meus amigos. Então qual é o mercado que nós devemos entrar? O mercado da fé, isto é, de que fé? De que modo? Eu digo mercado, mas é incorreto dizer isso, mas nós devemos viver pela fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé, vive da generosidade das pessoas. As pessoas abençoam a nossa vida, abençoam a tua vida, e elas são generosas naquilo que elas fazem. É a prática da generosidade, é a lei maior, e é nessa prática que nós devemos andar. Posso ouvir um amém? Dai e ser-vos-á dado, disse Jesus Cristo. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordar, vos deitarão no vosso regaço. Fiquem bem e até o próximo episódio.